Olá, futuros servidores do Tribunal de Justiça do Tocantins. Estamos aqui mais uma vez na loja do concurseiro Consolane que mais cresce do Brasil para trazer para você uma dica de noções de processo penal. Quem sou eu? Eu sou o Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Você vai ser aprovado, vai anotando aí, vai ser classificado, vai ser nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui para umas questões comentadas da banca FGV, Fundação Getúlio Vargas. Sem mais delongas, vamos para a questão número 1, que ela traz a seguinte redação. O inquérito policial é tradicionalmente conceituado como um procedimento administrativo prévio. Perfeito, hein? É muito importante. O inquérito policial, entende, é um procedimento administrativo prévio, não é garantida ampla defesa nem o contraditório, que visa a apuração de uma infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal, quando fala em titular da ação penal, vamos trabalhar mais um pouco lá na frente, mas só já adiantando, falou em titular da ação penal, nós temos o quê? Temos titular da ação penal pública, Ministério Público, e o titular da ação penal privada, querelante ou ofendido. Muito bem, possa ingressar em juízo. Então, realmente, isso é o inquérito policial. Um procedimento administrativo prévio, vai apurar, no caso, a infração penal e sua autoria, justamente para subsidiar, auxiliar o titular da ação penal pública. Aí nós vamos ver, quando a ação penal pública, quando for pública, o titular é o Ministério Público, quando a ação penal é privada, o titular é o querelante ou ofendido. Vamos ver o que ele quer. Sobre as suas características principais, é correto afirmar que... Qual é o tema da questão? Características principais de quem, professor? Do inquérito policial. Características principais do inquérito policial. Vamos analisar então, olha só. Letra A. A prova da materialidade e indícios de autoria são necessários para a propositura de ação penal. Logo, uma das características do inquérito é a sua indispensabilidade. Errado. Errado. Por que, professor, está errado? Porque o grande segredo é esse. Não é a indispensabilidade. Na verdade, o que acontece, uma das características do inquérito policial é a dispensabilidade, tá? Em outras palavras, podemos dizer que o inquérito policial ele é prescindível. Como assim, professor? É simples. Se o titular da ação penal, seja o Ministério Público na ação penal pública, ou seja o querelante ou ofendido na ação penal privada, se ele já tem os indícios de autoria, a materialidade da infração penal e as circunstâncias, já pode entrar com a ação. No caso, a ação penal pública, o Ministério Público está com a denúncia, e a ação penal privada, o querelante entrar com a queixa-crime. Ou seja, o inquérito policial ele é dispensável. Ele é o quê? Dispensável. Erra a letra A. A letra B diz que o inquérito policial é um instrumento sigiloso, até aí, em regra, ele é sigiloso sim, logo não poderá ser acessado em momento algum pelo advogado indiciado. Vou logo passar uma estratégia para vocês. Na hora da sua prova, palavras que restringem demais ou palavras que ampliam demais, 99% de chance está errado. Somente, exclusivamente, sem exceção, todos, olha aqui essa palavra, em momento algum, errado. Por quê? Porque apesar do inquérito policial ser sigiloso, olha só, hein? Apesar do inquérito policial ser sigiloso, só que o defensor, o advogado, ele pode sim ter acesso aos autos do inquérito policial. Onde está isso, professor? Anote aí, está na súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. Súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. Ela diz que é direito do defensor, do advogado, ter acesso amplo aos autos do inquérito, sendo que ele tem direito a ter acesso a tudo que estiver reduzido a termo ali no inquérito. Se houver
uma diligência em andamento, aí o defensor não terá esse direito, tá? Então, veja bem, apesar do inquérito policial ser sigiloso, todavia, entretanto, o advogado, o defensor, tem direito, sim, do indiciado ter acesso aos autos do inquérito. A letra C diz que o contraditório pleno e a ampla defesa são indispensáveis no inquérito policial. Errado, porque não é garantido a ampla defesa e o contraditório no inquérito policial. Por quê, professor? Porque o inquérito policial tem uma característica que diz que ele é inquisitivo. O que significa ser inquisitivo? Que a autoridade policial, no caso do delegado de polícia, poderá conduzir o inquérito policial sem dar o direito da ampla defesa e o contraditório em relação ao investigado ou indiciado. A letra D diz que o inquérito policial é um procedimento significativamente marcado pela oralidade. Não! Uma das características também do inquérito é que ele é escrito. É um pouco antigo o nosso Código de Processo Penal, mas fala lá escrito ou datilografado. Aqui na sua prova, a letra de lei, né? Mas o inquérito policial, como característica, ele é escrito. Erra aí a letra D. E aí nós temos como alternativa que nos resta, letra E. O inquérito pode ser considerado indisponível para a autoridade policial, já que uma vez instaurado, não poderá ser por ele diretamente arquivado. É esta a alternativa correta. Justamente a característica do que, professor? Da indisponibilidade. Professor, o que é essa característica da indisponibilidade? É simples. Olha essa canetinha. Essa canetinha é muito bonita, chique, né? No início do curso, quando nós começamos a trabalhar com essa tela, com essa canetinha, achei tão bonita que me deu vontade de levá-la para casa. Mas eu poderia levar para casa? Não. Por quê? Porque ela não é minha. Eu não posso dispor daquilo que não é meu. Se essa caneta não é minha, eu não vou, de forma nenhuma, aí, dentro desse contexto, dispor. Posso vender, não posso ficar com essa caneta. Da mesma forma, o delegado de polícia, a autoridade policial. O delegado de polícia, quando ele instaurar o inquérito policial, ele não poderá aí arquivar este inquérito policial. Muito bem. Vamos para a questão número 2. A questão 2 diz assim: tradicionalmente, o inquérito policial é conceituado como um procedimento investigatório, perfeito, cuja principal finalidade é a obtenção de justa causa para a propositura da ação penal. Professor, o que seria essa justa causa? É simples, a justa causa nada mais nada menos são os indícios de autoria e a materialidade da infração penal. Isso seria justa causa. Sobre o inquérito policial, é correto afirmar que, vamos analisar, a letra A diz que é procedimento prévio imprescindível, já falamos sobre isso. Não é imprescindível, pelo contrário, é prescindível, é dispensável. Se o titular da ação penal, se for ação penal pública, titular Ministério Público. Se for ação penal privada, querelante ou ofendido, já tiver a justa causa, os indícios de autoria e a materialidade da infração penal, simplesmente pode dispensar o inquérito policial e entrar diretamente com a ação penal. Letra B, poderá ser arquivada diretamente pela autoridade policial? Não. Acabamos de falar na questão anterior, justamente baseado na característica da indisponibilidade. O delegado de polícia, a autoridade policial, não pode dispor do que não é dele. O inquérito policial não é dele. Letra C, é sigiloso, razão pela qual o defensor do indiciado não poderá ter acesso a elemento de prova algum, ainda que documentado no procedimento investigatório. Errado. Mais uma vez, anote aí, súmula vinculante. Essa súmula é forte para cair, hein? Número 14 do Supremo Tribunal Federal. É direito do defensor ter acesso amplo aos autos do inquérito em tudo que estiver documentado, tudo que estiver já ali, né, documentado, ele tem direito a ter acesso. Ele só não vai ter direito a ter acesso nas eventuais aí, diligências em andamento. Então, erra a letra C. A letra D diz: dependerá de representação, caso a investigação trate de crime que a ação penal seja pública condicionada.
Perfeito, é esta a alternativa correta. Professor, dê um exemplo rápido de ação penal pública condicionada. O crime de ameaça. O crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada, ou seja, para que o delegado venha aí a instaurar o inquérito, precisa, e mesmo para o Ministério Público venha a entrar com a denúncia, que é a ação penal pública cabível, precisa da representação do ofendido. A letra E diz que é prescindível, é dispensável o inquérito policial, até aí seria verdade, logo é uma faculdade da autoridade instaurá-lo ou não, ainda que haja requisição do Ministério Público. Errado, porque que a palavra já fala, a requisição do Ministério Público é ordem. Então, não fica aí na faculdade da autoridade instaurar ou não, mesmo que haja requisição do Ministério Público. Vamos para a questão número 3. A questão 3 diz quanto ao sigilo do inquérito policial. Já sabemos, conversamos isso em questões anteriores, que, em regra, o inquérito policial ele é sigiloso. Anote aí, hein? Mais uma vez, em regra, o inquérito policial ele é sigiloso, mas fique atento à súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, que diz que é direito do defensor, é direito do advogado ter acesso amplo aos autos do inquérito. Por exemplo, eu sou advogado, atuo na área do direito penal, entre outras áreas. Então, quando eu vou na delegacia, tá, e eu vou verificar os autos do inquérito de um cliente, o delegado não pode trazer obstáculos, nem o escrivão, muito menos ali quem estiver não pode me trazer obstáculos para que eu possa ter acesso aos autos do inquérito. Muito bem. A letra A diz que a autoridade policial poderá negar a vista dos autos ao advogado sempre que entender pertinente, desde que o faça em decisão fundamentada. Errado. O delegado de polícia, autoridade policial, não poderá negar acesso aos autos do inquérito para o advogado. Letra B, o advogado somente palavras que restringem demais ou palavras que ampliam demais, 99% de chance está errado. O advogado somente poderá ter acesso aos autos do inquérito com autorização judicial. Errado. Letra C, a autoridade policial poderá negar ao advogado acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados no procedimento investigatório. É esta a alternativa correta. Lembra que eu falei para vocês, a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal diz que é direito do defensor ter acesso amplo aos autos do inquérito, tá? Mas no que estiver documentado nos autos do inquérito. Se tiver uma investigação, por exemplo, em andamento, não terá. Por exemplo, digamos que eu vou ter acesso aos autos do inquérito do meu cliente na delegacia e existe uma interceptação telefônica em andamento. Olha só, hein? Existe uma interceptação telefônica em andamento. Eu vou ter direito a ter acesso a essa interceptação telefônica que está em andamento? Não, não terei direito. Eu vou ter direito ao que já estiver documentado nos autos do inquérito. Letra C é a correta. Letra D diz que a autoridade policial poderá negar a vista dos autos ao advogado somente palavras que restringem demais ou palavras que ampliam demais, 99% de chance de estar errado. Quando o suspeito tiver sido indiciado formalmente. Letra E, visando resguardar o sigilo do inquérito policial e a eficácia da investigação, a autoridade policial poderá negar ao advogado que esteja atuando com procuração o acesso aos depoimentos prestados pela vítima. Errado. O delegado não pode, a autoridade policial não poderá fazer isso. Mais uma vez, a súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. O que diz a súmula? É direito do defensor, do advogado, no interesse do representado, ter, olha só, acesso amplo aos elementos de prova, que, olha só, a cereja do bolo, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
Muita atenção, coloque QS, meus alunos sabem o que é QS. QS é questão sonhada, justamente na súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, que é forte para cair na prova dos senhores e das senhoras. Eu tenho um recado especial para vocês, um recado muito bom. O curso online da Loja do Concurseiro, uma equipe fortíssima. Aí eu estou trabalhando o processo penal com vocês. O valor é de R$ 325. Curso para técnico judiciário, curso direcionado. Este nosso curso tem teoria, exercícios, 2 simulados e revisão final. Então você não pode perder a oportunidade, dá para comprar no cartão de crédito, dá para parcelar, não perca a oportunidade de ser aí um servidor do Tribunal de Justiça do Tocantins. Vá na loja do concurseiro.com.br e adquira esse material. Eu estarei com vocês trabalhando o processo penal, trazendo as QS, as questões sonhadas. Meus alunos conhecem. Você quer saber como é as questões sonhadas? Vá lá no meu Instagram, me acompanhe lá, _ Valnei Oliveira, _ WALNY Oliveira, e você vai ver lá os alunos falando das QS, as questões sonhadas que eu tenho para vocês nas minhas dicas. Vamos para a questão número 4. A questão 4, ela traz as seguintes informações. As formas de instauração do inquérito policial varia de acordo com a natureza do delito. Nos casos de ação penal pública incondicionada, a instauração do inquérito policial pode se dar. Vamos trabalhar no nosso curso online, que você vai aprender comigo que existe a ação penal pública e existe a ação penal privada. Aqui ele trata da ação penal pública incondicionada, como o próprio nome diz. Na ação penal pública incondicionada, por exemplo, o homicídio. O homicídio é uma ação penal pública incondicionada. Como o próprio nome diz, não precisa de condição nenhuma para eu, como delegado de polícia, autoridade policial, se eu recebo informações em que existe um homicídio, eu não posso, se eu quiser ou não investigar, eu tenho que ir atrás dessas informações, verificando a veracidade dessas informações, encontrando indício de autoria, materialidade da infração penal, eu obrigatoriamente deveria instaurar o inquérito policial. Por quê? Porque o homicídio é um crime de ação penal pública incondicionada. Muito bem. Vamos lá, letra A fala que pode ser de ofício pela autoridade policial, mediante requisição do Ministério Público, mediante requerimento do ofendido e por auto de prisão em flagrante. A letra B fala de ofício pelo Ministério Público, mediante requisição da autoridade policial, mediante requerimento do ofendido e por auto de prisão em flagrante. Olha só, dentro desse contexto chegamos à conclusão que a alternativa correta é a letra A. Realmente, a autoridade policial, delegado de polícia, ele pode de ofício instaurar o inquérito policial se estiver diante de um crime de ação penal pública incondicionada. Mediante requisição do Ministério Público, também o Ministério Público requisitando a autoridade policial vai instaurar o inquérito policial. Mediante requerimento do ofendido, sim, se realmente houver indício de autoria e materialidade da infração penal, vai instaurar também o inquérito policial. E por APF, auto de prisão em flagrante, com certeza esta é a alternativa correta, tá? Erra a letra B quando fala de ofício pelo Ministério Público, porque o Ministério Público ele não pode instaurar o inquérito policial. Quem pode instaurar o inquérito policial é a autoridade policial, o delegado de polícia. Mediante requisição da autoridade policial, é ele que vai instaurar o inquérito, então não é requisição. Mediante requerimento do ofendido, até que sim, e por auto de prisão em flagrante, até que sim. Vamos ver o erro da letra C. De ofício pela autoridade policial, certo. Mediante requerimento do Ministério Público, não é requerimento, é requisição do Ministério Público. Mediante requisição do ofendido, não é requisição do ofendido, é requerimento do ofendido. E por auto de resistência, não, seria por auto de prisão em flagrante. B, de ofício para o Ministério Público, não. O Ministério Público de ofício ele não vai instaurar o inquérito, quem vai instaurar, né, é o delegado de polícia. Mediante requisição da autoridade policial, também não, né, porque a autoridade policial é ele que instaura o inquérito. Mediante requerimento do ofendido, certo, e por auto de resistência, errado. Letra E, de ofício, né, pela autoridade policial, até que sim. Mediante requerimento do ministro da Justiça, não, não é requerimento, é requisição do ministro da Justiça.
mediante requisição do ofendido, não é requisição do ofendido, e sim requerimento do ofendido, e é por auto de prisão em flagrante. Perfeito? É muito importante você ficar atento nesses temas. Eu trouxe aqui só para exemplificar, para você ter uma ilustração. A ação penal, ela pode ser pública e ela pode ser privada. A ação penal pública ela pode ser incondicionada, exemplo, como eu falei, o homicídio. A ação penal ela pode ser condicionada. Condicionada a quê? A representação do ofendido ou condicionada à requisição do ministro da Justiça. E nós temos a ação penal privada. Lembrando que o titular da ação penal pública, quem é, professor? Ministério Público. É o Ministério Público o titular da ação penal pública. Como se chama a ação penal pública? Denúncia. Denúncia. Muito bem. Professor, quem é o titular da ação penal privada? É o chamado ofendido, também chamado de querelante. Ofendido ou querelante. E como se chama a ação penal privada? Se chama queixa-crime. Queixa-crime. Muito bem. E a ação penal privada, ela pode ser ação penal privada exclusiva, ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. Tudo isso a gente vai ver no nosso curso online. Espero que você esteja conosco para que a gente possa destrinchar e trazer as peculiaridades para vocês. Vamos para a questão de número 5. A questão de número 5 traz a ideia do habeas corpus. É um tema também da prova dos senhores e das senhoras. Lembrando que o habeas corpus é um remédio constitucional, também chamado de garantia fundamental, né? Então possui um conteúdo assecuratório de direito, o habeas corpus, tá? Para assegurar o direito. Direito de quê, professor? Direito de locomoção, direito de ir e vir. Lembre-se que existe o habeas corpus preventivo e existe o habeas corpus repressivo. Quando se chama habeas corpus preventivo, estamos diante do quê? Do habeas corpus preventivo, também chamado aí de, dentro desse contexto, preventivo e repressivo. Repressivo é chamado de alvará de soltura, tá? E temos o habeas corpus preventivo chamado de salvo-conduto. Quem é o beneficiado pelo habeas corpus? É o paciente. Não esqueça que é o paciente que é beneficiado pelo habeas corpus. Professor, quem pode impetrar o habeas corpus? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Por isso que é chamado de remédio constitucional universal. Qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus. Detalhe, ser beneficiado pelo habeas corpus é só a pessoa física. Muito bem. Vamos lá. Olha só, palavras que restringem demais ou palavras que ampliam demais, 99% de chance de estar errado. Olha, exclusivamente. Aí ia deixar você meio que preocupado. Em caso de estar alguém sofrendo violência ou coação em sua liberdade por ilegalidade ou abuso de poder, errado a letra A, porque não é exclusivamente. A letra B fala, exclusivamente em caso de estar alguém ameaçado de sofrer. Aqui ele quis trazer a possibilidade de alguém que está sofrendo habeas corpus repressivo ou alvará de soltura. E aqui ele trouxe o alvará preventivo ou salvo-conduto. Só que o erro é exclusivamente. Existem os dois habeas corpus, o preventivo, e existe o repressivo. Erra a letra A e a letra B. Letra C, em caso de estar alguém sofrendo, ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, agora sim, é esta a alternativa correta, porque lembra, existe o habeas corpus preventivo ou salvo-conduto e o repressivo também chamado de alvará de soltura. Olha só a palavra que restringe demais ou que amplia demais, exclusivamente errado. Em caso de estar alguém ameaçado de sofrer violência, excluindo-se o abuso de poder, errado. E letra E, em qualquer caso, palavras que restringem demais ou que ampliam demais. Você observa que com essa estratégia a gente ia chegar na alternativa correta, né? Em qualquer caso, que alguém que sofrer ou se achar na iminência de sofrer liberdade individual e não couber impetração de mandado de segurança ou habeas data, errado. Na verdade, não tem nada a ver com mandado de segurança ou habeas data. A regra é, está preso ou está na iminência de ser preso, habeas corpus. Essa é a regra. Vamos para a próxima questão. Questão de número 6 é a questão que traz a seguinte redação. Com relação ao tema citações,
assinale a afirmativa incorreta. No processo penal, o réu que se oculta para não ser citado poderá ser citado por hora certa, na forma estabelecida no Código de Processo Civil. Corretíssimo! Está preconizada essa possibilidade da citação por hora certa e está disciplinada essa citação por hora certa no Código de Processo Civil em relação àquele réu, tá, que se oculta para não ser citado. O oficial de justiça vai citar o réu e ele fica escondido lá na casa dele e o oficial percebe que ele está por lá, então é possível aí a citação por hora certa nos ditames do Código de Processo Civil. Letra B, estando acusado no estrangeiro, em lugar sabido, a citação far-se-á por carta ou por qualquer meio hábil de comunicação. Errado! É esta a alternativa incorreta. Lembrando que a letra A alternativa está no artigo 362, está correto com base no artigo 362. A letra B está incorreta porque o artigo 368 diz, do Código de Processo Penal, estando acusado no estrangeiro, em lugar sabido, ele vai ser citado mediante, olha só, carta rogatória, viu? Suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Então, a alternativa incorreta é a letra B de bola. A letra C diz, se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspenso o processo e o curso do prazo prescricional. Corretíssimo, é a redação do quê? Do artigo 366 do Código de Processo Penal. Artigo 366 do Código de Processo Penal. A letra D diz que o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado. Corretíssimo, isso está preconizado no artigo 367 do Código de Processo Penal. E a letra E diz que se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Correto, é a redação aí do artigo 360 do Código de Processo Penal. Vamos para a questão número 7. A questão número 7 diz assim, sobre a citação no processo penal, assinale a afirmativa incorreta. A letra A diz a citação inicial far-se-á por mandado quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Certo, errado? Perfeito, corretíssima a letra A. É a redação do artigo 351 do Código de Processo Penal. Letra B, se o réu não for encontrado, será citado por edital com o prazo de 15 dias. Corretíssimo, é a redação do artigo 361 do Código de Processo Penal. A letra C é a alternativa, o quê? Correta também, porque diz que é admissível no processo penal a citação com hora certa. É o que diz o artigo 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação, com hora certa, em concordância com o Código de Processo Civil. Corretíssima a letra C. Lembrando, estamos atrás da alternativa incorreta. Letra D, o processo terá completado a sua formação quando realizada a citação do acusado. Corretíssimo, está no artigo 363 do Código de Processo Penal. Então, em regra, olha só para a gente entender aqui rapidinho, abrir aqui uma tela para nós analisarmos aqui. Olha só, em regra acontece o seguinte, vem aí o titular da ação, seja aí o Ministério Público ou, se for uma ação penal privada, o querelante, também chamado de ofendido, tá? Ele vai entrar com a ação que é a denúncia ou aqui no contexto a queixa-crime, se for uma ação penal privada, Vai entrar com essa ação, no caso a ação penal, entrar com a ação perante o juiz, certo? E o juiz ele vai fazer o quê? A citação do réu.
A citação do réu. Então, quando ocorrer a citação do réu, aí sim a gente pode falar que fechou, que inicia o processo com a citação do réu. Então, mais uma vez, titular da ação penal. Ação penal pública é Ministério Público, titular da ação penal privada, querelante ou ofendido. Eles vão entrar com a ação penal, aí no caso o Ministério Público a denúncia, o querelante ofendido com a queixa-crime. Aí vão entrar com a ação perante o juiz, o Poder Judiciário. Aí o juiz vai mandar o quê? Vai citar o réu. No momento que o réu é citado, aí inicia o processo. Muito bem. Então, o processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado, é a redação do artigo 363 do Código de Processo Penal. A alternativa incorreta é a letra E. Por quê? Porque ele traz a redação do artigo 366, todavia, entretanto, erra quando fala devendo. Diz assim, ó, se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspenso o processo e o custo prazo prescricional, certo? Não é devendo, é podendo o juiz determinar a prova antecipada, a antecipação das provas, né, produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva. Erra a letra E, porque diz que o juiz deve decretar a prisão preventiva. Vamos para a questão número 8. A questão número 8 traz o tema prisão em flagrante. Olha qual é o tema da questão número 8, prisão em flagrante. O que é que nós temos aqui de especial nessa questão número 8? É importante estudarmos, porque está no tema, no programa de vocês também o tema prisão, a prisão em flagrante, a prisão preventiva. Salvo engano, a prisão em flagrante varia do artigo 301 até o artigo 310. Aí a prisão preventiva, salvo engano, do 311 até o 316, mais ou menos ali. E também é importante estudarmos a prisão temporária. Mas trouxemos aqui uma questão de prisão em flagrante. O item 1 fala nas infrações permanentes. Entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Corretíssimo. É a redação do artigo 303 do Código de Processo Penal. Exemplo rápido, um sequestro. O sequestro é o exemplo de uma infração permanente. Então, se aquele sequestrador passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos com aquela vítima, no momento em que ele for encontrado, ele será preso em flagrante. 2. O flagrante esperado é considerado lícito pela jurisprudência amplamente majoritária dos tribunais superiores, com certeza, corretíssimo. Flagrante esperado é aquele em que, por exemplo, a polícia fica aguardando o início da conduta criminosa. Quando acontece a conduta criminosa, a polícia chega. Esse é o flagrante esperado. Por quê? Porque a polícia, veja bem, a polícia não instigou, tá? Não instigou, porque seria o flagrante provocado, e o flagrante provocado ele é proibido, ele é ilícito, tá? Na verdade, a polícia ficou sabendo das informações que haveria uma conduta criminosa, aguardou o momento de iniciar, quando iniciou a conduta criminosa, prendeu ali. Então, esse é o flagrante esperado. E o item 3 fala que a falta de testemunha da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante. Até aí está correto. Nesse caso, bastará a assinatura do condutor. Errado. É este o item incorreto. Por quê? Porque, de acordo com o artigo 304, parágrafo 2º, diz que, junto com o preso, terá que assinar pessoas que vão presenciar a apresentação do preso à autoridade. Está no artigo 304, parágrafo 2º. Então, nós chegamos à conclusão que a alternativa correta é a letra D, se somente as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. Questão número 9 traz a seguinte redação. Quando o agente é perseguido, olha só, aqui é a cereja do bolo para você acertar essa questão. Perseguido. Falou em flagrante, começa a partir do artigo 302 essa ideia aqui. Falou em flagrante próprio, é aquele em que o flagranteado, o agente, ele está cometendo ou acaba de cometer. Está cometendo ou acaba de cometer flagrante próprio. É perseguido
é o que? Flagrante impróprio. E se falar que é encontrado logo depois com papéis, objetos, instrumentos, armas que façam presumir ser ele o autor, flagrante presumido. Uma vez o aluno falou, professor, é tranquilo, flagrante presumido, é só observar a palavra presumir. Errado, porque quando você vai ver o flagrante impróprio, também fala presumir. O que vai diferenciar o flagrante impróprio do flagrante presumido é a palavra perseguido. Perseguido. Então ficou tranquilo, né? Quando o agente é perseguido, logo após a infração, em situação, olha só, que faça presumir. Então não é se faça presumir que vai me garantir algo, porque lembra que no flagrante presumido também fala presumir. Então, o que vai diferenciar o flagrante impróprio do flagrante presumido é que o impróprio vai aparecer a palavra perseguido. No presumido vai falar, é encontrado logo depois com papéis, objetos, instrumentos, armas que façam presumir. Então, ficou tranquilo. Resposta aqui, letra B de bola, flagrante impróprio, também chamado de quase flagrante. Questão 10. Questão 10 diz qual dos elementos abaixo está previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. É forte esse assunto aqui. A letra A diz quando necessária para assegurar a aplicação penal. A letra B diz quando conveniente para a instrução criminal. Letra C diz, olha só, hein? A banca está pedindo qual não está previsto, tá? Vamos lá, quando necessário para assegurar a aplicação penal, está previsto lá no artigo 312. Quando conveniente para a instrução criminal, também. Quando imprescindível para apaziguar o clamor público, é esta a alternativa incorreta. Quando houver prova da existência do crime indício suficiente de autoria e quando necessária para garantir a ordem econômica. Então, a alternativa incorreta, letra C. Só lembrando que está preconizado no artigo 312, tá? E não esqueça que o 311 é importante também. Por quê? Porque você tem que lembrar que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal caberá a prisão preventiva. Professor, quem é que vai decretar? É o juiz. Quem vai requerer? Ministério Público, querelante, também chamado de ofendido, ou assistente, ou por representação da autoridade policial. Muito cuidado, não pode, de acordo com a nova redação aqui dada pela Lei 13.964/2019, não pode o juiz de ofício decretar a prisão preventiva. E o 312 traz aí as razões pelas quais podem ser decretada a prisão preventiva. Futuros servidores do Tribunal de Justiça de Tocantins têm um material muito bom também, você que vai fazer o concurso, sobre noções de administração, com o professor Petrônio Castro. Ele traz ali 250 questões da FGV esquematizadas, são 94 videoaulas, mais apostila em PDF no valor simbólico de R$ 119. Então, se você, professor, eu estou precisando só dar uma reforçada, ou então vou estudar, pegar o pacote completo, sei lá, ou eu ainda não tenho, eu quero estudar só noção de administração, então você vai adquirir esse módulo avulso online no valor de R$ 119. Não perca essa oportunidade. Tudo isso aqui no site da lojaconcurseiro.com.br. Futuros servidores em todo o Brasil, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Me siga nas redes sociais, Instagram, _Valnei Oliveira, canal do YouTube Valnei Oliveira, com W no início e Y no final. E não esqueça também de nos seguir na Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Um abraço, lhe encontro no curso online e até o nosso próximo encontro.